Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilados, que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito que saiu lá no aplicativo. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito diretamente lá do aplicativo, mas você pode baixar o episódio para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilates. Tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isentoncast. E também falar aqui da Shockwave Radio, a web rádio conservadora que só toca música bacana por lá, além de também só ter programa de alta qualidade, sempre com viés aí conservador. E também tem um programa dedicado só para os podcasts. Então, só toca podcast bacana por lá, além aqui do Isentoncast. Então, vale muito a pena ouvir a rádio. Você pode ouvir acessando o site www.shockwaveradio.com.br e também baixar o aplicativo da rádio que está disponível no Google Play Store para Android. E vale muito a pena divulgar a rádio também para aqueles seus amigos, seus familiares que estão acostumados a ouvir as grandes rádios que só tocam conteúdo lacrador. Então vale muito a pena ouvir e divulgar a Shockwave Radio. Bem, o tema desse episódio é o seguinte: vamos falar aqui sobre churrasco. Mas não é do que vocês estão pensando. O Zettelcast ainda não chegou a esse ponto de falar sobre churrasco, falar sobre culinária aqui. Quem sabe um dia, né, no futuro. Mas ainda não chegou a esse ponto. Bem, por que eu estou falando aqui sobre churrasco? Bem, acabaram me passando aí um tweet, na verdade uma resposta de tweet, um print, na verdade, de uma lacradora aleatória que falou o seguinte: Bolsominion não consegue observar datas, nem contextos. Basicamente, Bolsominion não tem cérebro. Eles só querem lacrar nas piadas, e quanto mais sexualizada for, mais eles gostam. Esqueceu da vírgula aqui, né? Depois do for. Aí vem a parte aí do que eu falei sobre churrasco, né? O Brasil está virando um grande churrasco ruim, invadido por hordas de tiozões ignorantes. Olha isso, né? Então, ela tá falando que o Brasil está virando um grande churrasco. É por isso aí o título, né? O grande churrasco. Então, por que tá falando esse tipo de coisa? Não é a primeira vez que esquerdista, que o pessoal da isentosfera, eles falam que o governo Bolsonaro parece um grande churrasco, que Bolsonaro parece o tiozão do churrasco, parece que ele não está governando o país, mas está governando um churrasco. Quando fala no churrasco é assim, né? Não é simplesmente ali a carne ali assando, anda linguiça, asa, não. Eu tô falando assim, churrasco no sentido de reunir a família, reunir os amigos e, né, e fazer aí o churrasco, ter aquela coisa né, traz ali o molho à campanha ou vinagrete, dependente da sua região. Traz aí a farofa, essas coisas. O pão com alho, né? Todo churrasco não. Olha, churrasco é churrasco se não tiver o pão com alho. Tem que ter o pão com alho em todo churrasco. Então. Então, ele tá falando que o governo Bolsonaro, assim, o pessoal da imprensa principalmente, os esquerdistas, eles ficam nessa coisa de que, não, fica. Aqui parece o governo parece um grande churrasco, parece que Bolsonaro está sendo. Ele não está comandando o país, está comandando um churrasco, por causa do jeitão dele. Do jeito dele ser tiozão de churrasco. O tiozão, realmente, aquele, né, aquela pessoa comum, aquele pai de família comum que, né, organizaria o churrasco. É isso. Isso já tinha falado no episódio 35, isso mostra o elitismo dos esquerdistas e da imprensa, da isentosfera. Porque, é assim, eles desprezam essas pessoas comuns, o brasileiro comum, eles desprezam. E para isso tem que aí falar que como o Bolsonaro consegue dialogar com esse tipo de gente, com o brasileiro comum, ele tem esse jeito, ele sempre teve esse jeito.
Até quando ele chegou aí no cargo máximo do executivo, que seria a presidência da República, mesmo assim ele não mudou o seu jeito. E aí, aí vem aquelas palhaçadas de não, que tem que ter a liturgia do cargo, que a tal coisa ali, fazer piada com jornalista é quebra de decoro, então essas coisas. E aí fica com nojo, realmente, do jeito do presidente, dele ser o estilo tiozão, né? Tiozão de churrasco. Por isso que ela fala aqui, né? O Brasil, assim, virou um grande churrasco invadido por hordas de tiozões e ignorantes. Porque esse povo aí esquerdista, ele tem nojo de tiozão, né? Tem nojo das tias do Zap, por exemplo. Tanto que até uma parte do vídeo Brasileirinhos, de um vídeo, pô, que foi perfeito, análise perfeita. Eles fazem ótimas análises, né? Que é aquela coisa, o... Assim, eu só discordo de uma coisa, assim, fiquei meio ofendido. De uma análise eu vou falar mais pra frente. Que é o seguinte, eles falam que o Bolsonaro ele conseguiu conquistar as tias do Zap, conseguiu conquistar as senhorinhas. O Moro, né, o ministro da Justiça Sérgio Moro, também conquistou as senhorinhas por causa do que ele tinha feito lá da Lava Jato, enfim. E como ministro ele também ainda tem esse apreço, porque por causa dos números positivos no combate aí à criminalidade. É um dos ministros mais queridos de Bolsonaro. O Moro, né? Por tudo que tinha feito antes e como ele tá fazendo como ministro. Ele sabe, o brasileirinho, eles falam assim, né? Que, cara, para ser esse eleito, assim, presidente, tem que ganhar as senhorinhas. Porque, o Lula, assim, porque o Lula conquistou as senhorinhas por causa, claro, da propaganda lá do da Mendonça. Da Mendonça, João Santana, enfim. João Santana na época da Dilma, mas é mais o Lula Mendonça. Então, cara, o Lula ali era propaganda, por isso que ele conquistou as senhorinhas. Então, ele falou que para ser presidente tem que conquistar as senhorinhas. Só que eu falei, uma coisa que ficou meio ofendido, que mostra toda a carecofobia estrutural da sociedade, tá, de cabeluda opressora, foi que eles disseram que careca não ganha a eleição. No caso aí pra presidência, né? Tá aí o Wilson Witzel querendo aí ser presidente, né? Ele é careca, né? Não vai rolar, né? Porque eu falei isso, fiz essa brincadeira, porque eu sou careca. Mas enfim, voltando aqui. Mas é isso que fala, né? Que, que realmente, uma pessoa, uma coisa que a zetosfera não entende, né? Isso foi que, né, na parte lá do vídeo do Brasileirinhos, é que a zetosfera não entende é isso, que cara, tu tem que conquistar as senhorinhas. Se não conquistou as senhorinhas, as tias do Zap, os tiozões do churrasco, já era. Não tem. Não adianta. É por isso que eles precisam dos conservadores. É uma relação quase parasitária que a exatosfera tem ali com as pautas conservadoras. Nunca algum político é, aí da isentosfera. Então eu falo assim, MBL, Novo, essas coisas assim, esses liberais assim, eles nunca conseguiriam ter sido conquistado cargos públicos ou alguma notoriedade sem os conservadores, essa é a verdade. E para isso é muito importante que para eles conseguirem esse tal presidente de centro, né, o presidente, o Messias de centro que vai salvar o Brasil daí da polarização. Pô, eu não se ele não tiver, não conquistar esse, né, esse povo aí, né, os tiozões, as tiazinhas do Zap, os tiozões do churrasco, pô, não tem como, né? Já vai ficar perdendo a eleição. E ainda vai ficar chorando aí por 4 anos porque perdeu a eleição para um tiozão do churrasco que seria o Bolsonaro, né? Que ele coloca esse estilo, né? Passou para a presidência da República e colocou. Ele ainda continuou com esse estilo mais simples. E uma coisa curiosa é que não é demagogia, porque é muito político. Ele tenta passar uma boa imagem de que é gente do povo.
Por exemplo, sempre vai estar lá o. Na época de eleição tá lá, o pessoal tá lá sempre com o político lá com a criancinha no colo, apertando, tá lá nas zonas mais pobres, né? Coisa que não fez durante toda aí né, todo o período, né, de 4 anos, né? Seja aí para prefeito, para qualquer cargo, prefeito, vereador, governador, deputado, até pra presidente, nunca chegou ali, nunca veio, foi ali pro meio ali do povão mesmo, mas só vai pra época de eleição. Já com o Bolsonaro, né, no período assim, 2014, 2018, ele foi, né, fez uma andança aí pelo Brasil e ele sempre era muito aclamado pelo povão mesmo, né, nada assim. Não era pão com mortadela, essas coisas como lá na época do PT, na militância do PT, como convocava. Aliás, eu tenho uma coisa engraçada, é que eu vi outro dia no Twitter que a Tef Ferrari, ela colocou, assim, ela fez uma análise da questão do pastel na demagogia. Esse episódio tá muito gastronômico, né? Churrasco, pastel, enfim, porque é o seguinte, porque outro dia a Joyce Hasselman, ela tinha colocado uma foto dela ali no pastel ali de feira, né? E a Joyce Hasselman, ela quer ser prefeita de São Paulo, né? Por isso tá lá com a fotinha dela com pastel. Aí a Tef Ferrari ela analisou o seguinte, né? Fez uma thread no Twitter falando assim: Olha, porque. Olha, esses pessoal aí de Desertosfera, tô falando do meu jeito, né? O pessoal da Desertosfera fica colocando foto com pastel, né? Até aquela famosa foto do Dória lá comendo um nojo. O Serra também, com nojo. Esse pessoal da Tucano aí sempre na época de campanha, né? Então, você pega lá o pastel, vai comendo pastel, mas aí. Mas só que sempre come pastel ali com nojo, né? Eu falo pastel, o pastel ali de feira, pastel ali do povão, né? É curioso isso aí, né? Esse povo, né, época de eleição, querendo algum carro, alguma coisa, vai lá, pô. Vai lá, vai comer pastel lá no meio do povo, vai lá pro meio do povo, mas. Esse jeito assim do Bolsonaro de ser realmente alguém do povão e ainda por cima ele chegar à presidência e não mudar seu estilo, isso é muito importante para que ele seja bem aceito pelo eleitorado. Mas o pessoal da esquerda fica com nojo, achando que não, isso aí não condiz com a postura do cargo, a liturgia do cargo. É o curioso que a esquerda orgulha-se do Lula, né? Ser aí um cara que veio de baixo, é pobre, que não tem diploma e que aí acabou aí sendo eleito como na propaganda petista, fala que é o homem do povo, né? O homem pobre, analfabeto, semi-analfabeto que chegou à presidência da República. Isso aí eles se orgulham, né? Mas mas com o Bolsonaro não, ele não sabe, ele não está cumprindo a liturgia do cargo. Que às vezes você vai lá com camisa de time de futebol, faz live com camisa de time de futebol, é, recebe essa autoridade principalmente na época da transição, né? Recebeu lá uma autoridade lá, na época era secretário lá da administração Trump, né? O John Bolton foi lá com o copo da Frozen, lá da filhinha dele, do Bolsonaro. Recebeu também com aquele pão com leite condensado. Ou seja, né? Como é que realmente ele é uma pessoa simples, né? Eu falei, mesmo ele sendo presidente da República, ser a autoridade máxima do país, mesmo assim ele não abandona seu estilo simples. Né? A questão, por exemplo, faz viagem internacional, ele não faz assim com avião da FAB, assim, avião. Pô, é contrário do Rodrigo Maia, né? Que é considerado aí o primeiro-ministro pela imprensa. Esse sim, pega avião da FAB, faz trocentas viagens com o avião da FAB. É assim. Mas a esquerda acha que isso aí é coisa de gente doida, né? Se jeitão do Bolsonaro, de jeitão tiozão do churrasco.
É de gente doida, de gente maluca, e pior, de gente demagógica. É porque assim, isso aí esse jeitão do Bolsonaro, eles falam que isso aí é demagogia, isso aí é populismo, por parte do Bolsonaro, olha isso. E por isso que isso aí, ele tá como se tivesse assim, o Bolsonaro pagasse de simples, é isso. Pô, mas quem é que fica falando que defende os pobres, né? Só por pura demagogia? Os esquerdistas. Porque é engraçado o pessoal da esquerda ficar falando, defendendo os pobres, defendendo os trabalhadores, contra os ricos e banqueiros, sendo que eles ganham o mesmo salário de um, de um deputado aí da direita. O mesmo salário. Então, tem esse negócio aí de privilégio, a direita defende privilégio para ricos. Aí eles defendem, a esquerda defende os pobres, sendo que, pô, na prática, os esquerdistas que são os ricos, né? Esse pessoal, o progressista que são os ricos, mas eles pagam aí de pobres. Engraçado que eu vejo uma coisa que é o seguinte, né? Esse pessoal, principalmente de faculdade, né? Pessoal de militante, estudantil, né? Eles ficam, eles pagam de pobres, né? E vem sempre com a roupa assim meio mulambenta, vamos dizer assim. Mas esse pessoal aí é rico. Enquanto, assim, nós, pessoas normais, somos assim, somos, né, pessoal classe média, um pouco mais pobre, assim, o pessoal tenta ali ficar bem arrumado, mas aí esse pessoal aí progressista, eles têm um péssimo gosto aí pra roupa, né? Então, e péssimo, falando aqui, esse episódio tá bem culinário, né? Tá bem gastronômico, né? Então, falar da questão aqui a lacradora falou que o Brasil tá virando um churrasco, né? Tá virando um churrasco ruim, cheio de tiozão. Bem, é melhor ter um grande churrasco do que um grande, sei lá, um ter uma grande festa aí com cheio de comida vegana e gente fumando maconha e se vestindo mal, essa é a verdade. Bem, então é isso que eu tinha para falar sobre essa questão aí de ah, esse nojo que esquerdista tem do estilo tiozão do churrasco do Bolsonaro e assim do governo em geral, e que eles ficam sempre com esse desprezo, né? Fica com esse nojinho aí de eu tô. Esse estilo tiozão do churrasco, é porque eles falam com essa coisa de que esse estilo tiozão do churrasco, até nisso, eles acham que isso aí é ideológico. É ideológico e coisa de ditador. Engraçado que esse pessoal paga pau do José Mujica, que foi presidente do Uruguai, que ele pagava de simples, ele ia de chinelo, ele andava de Fusca. Mas claro, isso aí demagogia. Isso sim foi demagogia. Porque o cara, ele é um comunista, ele é do Foro de São Paulo, figura carimbada do Foro de São Paulo, né? Um dos presidentes aí eleitos pelo Foro de São Paulo, né? Então, esse sim pagava de simples, né? Mas aí não falam nada, né? Mas tem que apontar para o Bolsonaro porque é o inimigo deles e tem que ridicularizar, falar que esse estilo aí, tiozão do churrasco, é coisa de ditador, é coisa é algo ideológico, ou até falam que isso é coisa de doente mental. É isso, é sério, saiu na imprensa que esse estilo do Bolsonaro, assim, de tiozão de churrasco, isso aí mostra que o presidente não bate bem da cabeça, essa é a verdade. Foi que falou aí, não sei qual revista que foi. Mas é isso que eu tinha pra falar. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.